Olá, esta é a quinta aula referente àquela lista preparatória que nós estamos finalizando o quarto bimestre e alguns temas aí eu selecionei, sempre tomando como referência as aulas do CMSP. Provavelmente nós não teremos a P, né, referente ao quarto bimestre, mas os conteúdos não são aprendidos somente para provas, né? Apesar que vocês terão um provão também, né? Vocês, alunos do segundo ano, terão um provão referente a alguns temas, no caso de matemática e das outras disciplinas, no mesmo dia que o pessoal realizar o SARESP, tá? Que é dia 9 e 10, se não me falha a memória. Bom, então hoje nós vamos fazer mais três questões daquela lista, completando sete questões aí desta lista preparatória, tá? Então, o exercício 4 diz o seguinte, ó. Como não são adeptos da prática de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, aqui no quadro, a gente tem a evolução de duas partidas, duas pessoas, uma partida, três pessoas, três partidas, quatro pessoas, seis partidas, cinco pessoas, 10 partidas, seis pessoas, 15 partidas e 7 pessoas, 21 partidas, né? Daria para fazer esse exercício por sequência, né? A gente vendo a variação do número de partidas em relação ao número de jogadores, mas eu vou fazer usando a ideia da combinação, tá? Para a gente frisar a ideia da análise combinatória. Mas daria para fazer e a gente percebe que quanto maior o número de jogadores, maior o número de partidas consequentemente, né? Se a quantidade de partidas for igual a 8, quantas partidas serão realizadas? Então tá lá as alternativas. E aí aqui a gente vai analisar para saber o seguinte: se nós vamos usar a ideia da combinação simples, ou a ideia do arranjo. Coloquei aqui a tabela novamente para a gente poder fazer e eu vou dar a sugestão de vocês realizarem esse exercício ou usando a fórmula da combinação que está aí nas videoaulas, né? Ou usando o método dos traços, que eu acho mais fácil para realizar, prestando atenção no pequeno detalhe que a gente tem que eliminar as repetições. Então, o que acontece? Ó, como é uma única partida para cada jogador, jogador não tem a duas partidas, uma ida e volta, que ele foi bem claro no exercício, então a gente tem repetições. Né? Então, o que acontece? O número de combinações não importa se eu trocar a ordem. Né? O jogador 1 com o jogador 2 vai ser a mesma combinação do jogador 2 com o jogador 1, porque ele falou que é uma única partida. Então, isso é a ideia do que nós chamamos de combinação simples e não arranjo. Né? É a ideia de formar duplas, certo? Grupos, alguma coisa assim, é sempre a ideia da combinação simples. Pela fórmula, nós vamos fazer o seguinte: nós temos 8 combinações, não é? 8 jogadores e precisamos formar duplas porque a gente precisa de 2 jogadores. Então eu deixei aí mais ou menos aí para vocês seguirem a partir da fórmula, lembrando que você resolve o que está entre parênteses primeiro. 8 fatorial você vai desmembrando até chegar no 8 menos 6, 8 menos 2 dá 6, né? Até chegar no 6, aí você cancela o 6 com 6, igual a gente fez nos outros exercícios, e aí você consegue calcular o fatorial. Tá? Se você não gostar da fórmula, né, tem o método dos traços que eu acho mais indicado para poder fazer. Como que a gente faz pelo método dos traços? Então são duas escolhas, coloquei dois valores. A gente começa com o maior número, que é 8 jogadores, não é? Então, 8 possibilidades de primeira escolha. Como um mesmo jogador ele não pode jogar contra ele mesmo, então para a segunda possibilidade diminui, fica 8 por 7, né? E a gente faz a multiplicação aqui, 8 vezes 7. E aí o que acontece? Se a gente fazer só isso, a gente está calculando a ideia do arranjo, né? Lembrando que o arranjo é no sentido de arranjar, de combinar as coisas. A gente está calculando a situação que pode ter partida de ida e volta. E ele falou que
não tem duas partidas, é uma única partida só com 2 jogadores. Então nós precisamos eliminar as repetições. Como que nós fazemos isso? Dividindo pelo fatorial das repetições. No caso, para cada escolha eu tenho 2 repetições, então eu vou dividir por 2 fatorial, lembrando que é 2 vezes 1, né? Para calcular o fatorial, você pode calcular o fatorial separado se quiser, faz a divisão e aí já dá o número de combinações, certo? Bom, essa questão aqui é a questão 5, ela foi anulada no Enem, eu vou explicar o porquê, né? Mas nós vamos partir do princípio de que ela siga uma ordem, né? Até chegar ao final, mas isso não é possível, matematicamente falando. É muito mais complexo do que o enunciado proposto, por isso ela foi eliminada. Mas vamos fazer ela aí, que é bom que a gente dá uma treinadinha no caso do cálculo da probabilidade, só questão de probabilidade. Um amigo secreto, o amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de final de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome de uma pessoa e que irá presentear. No dia da troca de presentes, a primeira pessoa presenteia o seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela o seu amigo secreto e o presenteia, certo? Então acho que todo mundo já participou, pega lá o presente, escolhe uma pessoa, aquela pessoa revela o amigo e assim vai até o final da brincadeira, né? A brincadeira continua aqui, até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar o nome será definida por sorteio. O que acontece aqui, já explicando para vocês por que tem falha nesse enunciado, né? Se eu sorteio uma pessoa, sei lá, o Armando sorteou a Carla sorteou o Pedro pode voltar no princípio sortear o Armando, né? Então é muito mais complexo do que você ficar analisando as 10 pessoas a probabilidade. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar como se a brincadeira não tivesse essa volta do ciclo que pode acontecer, né? Voltar para a primeira pessoa que sorteou. E aí seria muito mais complexo. Então a gente vai pensar como se fosse sorteou 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na 10ª pessoa, tá? Que essa é uma das possibilidades. Então ele quer saber qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada seja 2 pessoas desse casal. Então o que acontece aqui, né? Tem a probabilidade, tem a possibilidade da pessoa tirar esse casal e tem a possibilidade dela não tirar esse casal. Então nós vamos pensar nessas 2 possibilidades para poder fazer o cálculo da probabilidade final, pensando nessa situação que vai do 1 até o 10, tá? Que isso é uma das possibilidades, né? Bom, então vamos lá. A primeira chance de tirar o casal é 2 em 10. São um casal, 2 pessoas, 10 pessoas no total, certo? Aí o que acontece? Qual é a probabilidade de não tirar? Obviamente é maior, né? Maior de não tirar. Aí o que acontece aí? Como são 2 no total de 10, para a próxima pessoa, tirando as 2 pessoas que formam o casal, sobram 8, né? Como já foi escolhida uma pessoa na primeira possibilidade, então o que acontece? Vai ser 8 no total de 9, certo? Porque a primeira parte é para analisar a probabilidade de tirar. Então vai escolher uma pessoa desse casal. Depois vai diminuindo as possibilidades. No caso de cima agora, são quantas possibilidades? São 7 no total de 8, porque já está diminuindo o número de pessoas. Aí nós vamos fazendo isso até chegar numa pessoa só, né? Então aí no caso agora a quarta possibilidade, certo? Seria 6 no total de 7, está diminuindo as possibilidades de pessoas. Depois nós temos 5 no total de 6. Depois nós teremos 4 no total de 5, acho que já está dando para entender a ideia, né? E depois nós temos 3 no total de 4, 2 no total de 3, 1 no total de 2, e por último, né, a última sobrando uma pessoa, se não faz parte desse casal, a chance de acertar é 100%, né? Então seria uma no total de uma pessoa, certo? Aí nós vamos ter que multiplicar tudo isso daí para poder calcular.
Antes de multiplicar, a ideia é ver se a gente consegue simplificar as frações, porque fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né, até chegar no 1, que é o 10 fatorial, isso daí daria muito cálculo, né? Então nós vamos eliminar em diagonal. Então os números repetidos são esses daqui, ó, 8 e 8 eu posso cancelar, 7 e 7 também, 6 e 6, 5 e 5, 4 e 4, 3 e 3, 2 e 2 e 1 e 1. Então aí agora já ficou bem mais fácil o cálculo, porque os números que a gente eliminou a gente não precisa calcular mais. Então o que nós vamos fazer na parte de cima? 2 que multiplica 1 e 10 que multiplica 9, somente já vai dar o cálculo da probabilidade. Quando você fizer essa primeira parte, a gente vai perceber que vai dar dois números pares e esses números não estão lá nas alternativas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que simplificar. O que é simplificar? Dividir os dois números por 2, né? O número que está dos casos favoráveis em relação ao total, certo? Aí você simplifica e você consegue calcular aí qual é o valor da probabilidade, tá? Agora, o último exercício de hoje é um exercício bem simples, apesar de ser do Enem, mas é bem tranquilo de fazer e tem um pouquinho a ver com a ideia da probabilidade. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos no ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, os assentos dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e o compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis no determinado instante. Tá aqui a imagem, né? Então você vai perceber que tem alguns assentos coloridos aí, né, com um tom mais escuro, bem próximo, acho que até do preto, né? E tem os outros assentos disponíveis na cor mais clara, um branco, vamos dizer assim, tá? Então, o que você vai fazer? O importante é já identificar o número de assentos, dependendo do ônibus, tem os que tem 42, outros tem 44, depende do tamanho do ônibus, do formato e tal, né? Então, aí, no caso, esse ônibus tem 42 assentos no total. E aí você vai ter que ver o número de assentos que já foi vendido, que está indicado pela cor cinza escuro, né? É só contar aí você consegue analisar. E aí ele quer saber o seguinte, ó, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no estande considerado na imagem é. Então você vai ter que contar e ver a relação. Nesse caso aí, não precisa simplificar, né? Porque geralmente quando a gente tem uma fração, a gente tenta simplificar até o não ser mais possível, que a gente chama de uma fração irredutível. Mas nesse caso aí, ele só quer saber a relação, a razão entre o total, né, vendidos e, melhor, os assentos já vendidos e o total, tá? Então eu já deixei aqui indicado aqui para vocês, ó, vocês vão contar os assentos vendidos e o total dos ônibus, né? O total dos lugares que tem nesse ônibus aí. Bom, então é isso para a aula de hoje. Coloque em dia aí as atividades quem não fez. Qualquer dúvida já sabe os caminhos a seguir. Tchau, tchau. Até mais.